Muy buenas para todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs das diferentes igrejas no mundo todo, onde temos a congregação do Senhor, onde se reúnem grupos pequenos e grandes, todos merecem a bênção de Deus, porque eles estão lá com os seus corações abertos para Deus, dispostos para fazer a vontade do Senhor e aprender do nosso Deus. Eu cumprimento também todos os irmãos e as irmãs que se congregam nos diferentes templos nos Estados Unidos hoje, que estão assistindo junto de nós. E também eu cumprimento todos os que vieram na igreja aqui hoje, que o meu Deus abençoe grandemente todos, e cada um de vocês pode se sentar. E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus e glorificando o nosso Deus. Por exemplo, a leitura que o irmão Álvaro fez em 1 de Pedro sobre a pedra viva é uma promessa tão formosa que o nosso Pai fez na antiguidade por meio dos profetas, quando ele disse que no futuro viria um Salvador, o Messias, o enviado dele, que no futuro ele viria e ele seria uma pedra viva e firme, e que Deus tinha dado para ele toda a honra, a potestade, o poder e a glória. E é nessa pedra que nós hoje nos seguramos. Nós nos refugiamos nessa pedra viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos seguramos nele, nos apoiamos nele, nos escondemos nele, porque ele nos guarda e nos protege. Ele é a nossa rocha da eternidade. Então, são tão formosas essas promessas e vê-las cumpridas do nosso Deus. Faz quantos anos ele falou na antiguidade por meio dos profetas, e aquilo se cumpriu quando o Salvador veio e ele fez a sua obra maravilhosa, quando ele se manifestou. E é por causa disso que nós hoje nos sentimos felizes e orgulhosos, porque essa pedra viva continua nas nossas vidas. E hoje todos vocês, as pessoas novas, as pessoas que vieram pela primeira vez, estão aqui conosco, sentados nos seus lugares. Vocês também são bem-vindos, e eu parabenizo vocês porque vocês hoje têm o privilégio de Deus chamá-los e convidá-los, ter buscado vocês e trazido vocês até a nossa reunião. Porque essa aqui é uma reunião dirigida por Deus, porque Ele está aqui conosco. Então, a honra e a glória seja para o nosso Deus. E hoje, nós vamos continuar lendo em Coríntios. A nossa leitura será em Coríntios, porque é importante aprender. Mas antes disso, vamos cantar o nosso hino para o nosso Deus sem a ajuda da música, somente com as nossas vozes. E todos vocês, eu peço para vocês cantarem ao Senhor com alegria, porque nós temos que cantar para Deus sempre. E vamos cantar a Deus o hino 61, intitulado O Consolador. Isso quer dizer o Espírito Santo tem vindo, Ele está conosco. Glória a Deus, o número 61. Doquier el hombre esté, la nueva proclamad, doquier hay aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió,
al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos cierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. La honra e a glória sejam para o nosso Deus. E desse jeito estamos felizes e contentes, porque o Senhor enviou para nós o Consolador. E Ele está conosco. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos anima para seguir em frente, Ele nos consola, Ele nos incentiva a cada dia para continuar lutando nessa luta que temos constantemente com o nosso inimigo. O Espírito Santo, Ele está conosco para nos ajudar e nos apoiar em tudo, graças ao nosso Deus. E hoje vamos abrir a Bíblia no capítulo 15 de 1 de Coríntios. É um capítulo bem comprido. E nós vamos ter que ver se vamos dividi-lo ao meio ou não, depende do nosso tempo. E aqui, no capítulo 15, tem um título que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Nós viemos estudando Romanos, Coríntios, e nessas leituras nós temos percebido que o apóstolo Paulo, ele sempre fez questão de ensinar a palavra de Deus para os judeus daquela época, para o povo de Israel. Ele fez questão de explicar o motivo pelo qual Deus tinha mudado o seu plano de salvação. E por que não tinha mais que se cumprir a lei de Moisés para ser salvo, que eles tinham que cumprir a lei do Evangelho ou a lei do Espírito Santo, cujos mandamentos eram os mesmos mandamentos que Deus tinha ordenado para Moisés no Monte Sinai. Só que o Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, Ele ensina para nós que nós temos que cumprir esses mandamentos, mas com a ajuda dele é tudo mais fácil, mais simples, porque para o homem na antiguidade foi muito difícil, já que o Espírito Santo nunca esteve com eles e não conseguia ajudá-los. Então, cada um tinha que fisicamente, na sua carne, tentar cumpri-los, e eles não conseguiram. Então, por causa disso, o Senhor fez esse plano maravilhoso do Evangelho, as boas novas de salvação, um novo método de salvação.
onde o Espírito Santo está no meio de todos, ensinando, e Deus está se manifestando, dando revelações, falando no coração das pessoas e se manifestando em cada um com os dons espirituais. E dessa forma, os apóstolos desfrutavam da presença de Deus, da glória de Deus, e por causa disso, o apóstolo Paulo sempre fez questão de ensinar para os seus irmãos, os judeus, para eles entenderem e compreenderem o plano de Deus e para que eles também pudessem receber o Espírito Santo e pudessem desfrutar dessas maravilhosas graças ou as glórias ou os dons que o Senhor deu para eles naquela época. Então, ele sempre fez questão de ensinar isso para eles. E eles tinham muitas perguntas. Eles perguntavam para ele a respeito da ressurreição dos mortos também. Porque o Senhor Jesus falou que aqueles que acreditassem nele iam ressuscitar no dia vindouro. Ele sempre ensinou para eles isso. E eles não entenderam esses ensinamentos, essa doutrina. E uns acreditaram e outros não acreditavam na ressurreição. Eles pensavam, mas como que isso vai acontecer? E então, o apóstolo, ele sempre recebia perguntas ao respeito da ressurreição dos mortos, como que aquilo ia acontecer, que era para ele explicar para eles. E como alguns não acreditavam, porque muitos não acreditaram, e eles achavam que o que Paulo pregava era uma mentira, que ele enganava eles, que ele era falso. Por causa disso, Paulo aqui tentou dar uma explicação nesse capítulo 15 que nós vamos ler para ver o que perguntavam para ele e o que Paulo ensinou a respeito disso. Então diz no verso 1: além disso, irmãos, além disso, é porque depois dele ter dado para nós esse ensinamento maravilhoso a respeito dos dons espirituais, do dom da profecia, de profetizar na igreja e na congregação, para fazer os dons serem trabalhados e para que uns pelos outros pudéssemos orar. Por causa disso, no verso 1, ele disse: além disso, irmãos, notificarei a vós o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, no qual, quer dizer, nesse mesmo evangelho, também estáis firmes. Eles estavam firmes, era o que ele falava para os irmãos na igreja de Coríntio. E no verso 2 diz: pelo qual também, quer dizer, pelo evangelho, se retiverdes a palavra que vos tenho pregado, sois salvos, se não crestes em vão. Ele quis dizer que se eles, no começo, tinham acreditado, mas depois voltaram atrás, regrediram, então tudo seria em vão. Mas para aqueles que tinham acreditado e seguido em frente, ele disse: sois salvos, no verso 3, então. Porque, em primeiro lugar, transmiti-vos o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele citou aqui o profeta Isaías, no capítulo 43, quer dizer, 53, onde ele falou sobre essa promessa que Deus fez, que ele enviaria o seu Salvador, o seu Messias, e que, ao mesmo tempo, ele ia morrer pelos pecados daqueles que iam se converter ao Senhor ou iam se converter ao verdadeiro Evangelho. E tudo isso ficou escrito nas escrituras daqueles grandes profetas. O apóstolo, ele quis que todos começassem novamente a lerem os profetas, que eles lessem os profetas e os salmos, porque é lá onde fala sobre o Messias, o Salvador e aquele que Deus enviou, todas as coisas que ele fez e todas as coisas que aconteceram na vida dele quando ele foi ser humano. Tudo aquilo foi escrito nos profetas e nos salmos e tudo aquilo se cumpriu. Mas não foi só o apóstolo Paulo quem fez esse convite para as pessoas dele, mas nós hoje também percebemos que Deus é o mesmo, que Ele não mudou, e nós percebemos que Ele é igual, então nós hoje também temos que ler todos esses livros, e é por causa disso que nós lemos o Antigo Testamento. Nós lemos os livros de Moisés, nós lemos as histórias dele, porque lá nós encontramos ao respeito da obediência e da desobediência dos homens, da bênção e dos castigos que Deus dá por causa dessas coisas. Nós aprendemos tudo isso, aprendemos a palavra de Deus, lemos os profetas também e os salmos,
porque lá temos toda a palavra de Deus e as promessas que Ele fez para o futuro. Promessas que hoje muitas já se cumpriram e ainda há muitas que vão se cumprir no futuro. Então nós não vamos cansar nunca de ler a Bíblia. Sempre teremos de ler a Bíblia desde o começo até o fim, porque é muito interessante e importante para a nossa vida espiritual. Algumas religiões talvez acham que não é mais necessário ler o Antigo Testamento porque aquilo já passou e aquilo ficou na antiguidade e eles só leem o Novo Testamento. Mas aquilo é como se nós estivéssemos só vivendo dos ramos, só do coração, da parte alta da árvore, mas nós temos que nos sustentar também da raiz daquela árvore, do tronco daquela árvore. E é desse jeito que nós vamos entender e compreender a palavra do Senhor. É muito importante. E a Bíblia é como uma árvore, nós temos que lê-la desde a raiz, desde o começo, e desfrutar daquilo, para que um dia todos nós possamos aprender o suficiente para sermos mestres e mestras da palavra do Senhor e possamos evangelizar o mundo do jeito que o Senhor ordenou. E vamos continuar aqui, o apóstolo disse no verso 3, porque em primeiro lugar transmitimos o que recebi, que Cristo morreu, eu já li isso aqui, no verso 4 diz, e que foi sepultado. Diz que ele morreu por nossos pecados, conforme está escrito no profeta, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Era uma coisa muito difícil de se dizer naquela época e para muitos hoje é difícil de acreditar. Muitos ainda não acreditam, milhares, na verdade, não acreditam, provavelmente. Diz no verso 4 que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras, conforme diz nos Salmos 16, nos versos 8 e 10. Se vocês tiverem um lápis e um papel para anotar, anotem para que vocês possam ler depois, nos Salmos 16, nos versos 8 até o 10, em Oséias, no capítulo 6, no verso 2 e seguintes. Lá fala que o nosso Deus, ele enviaria no futuro o Salvador, o Messias, e que ele ia morrer pelo perdão dos pecados, que ele seria sepultado e que ressuscitaria. Aquilo está escrito na palavra. Nós vamos ler aqui também no verso 5, onde diz que o Senhor apareceu, depois de ele ter ressuscitado ao terceiro dia, ele apareceu a Pedro, que é Cefas, e depois aos 12 apóstolos. Ele se apareceu para todos eles. Isso é verdade, porque todos eles testificaram, todos eles foram testemunhas de quando o Senhor ressuscitou e apareceu a todos eles e falou com eles, deu ordens para eles, e ele esteve alguns dias com eles antes de subir aos céus. No verso 6, diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Como vocês conseguem observar, já tinha bastantes pessoas que tinham acreditado no Senhor durante o tempo que ele esteve pregando, durante os 3 anos que ele esteve pregando o Evangelho. Diz aqui que naquele dia, quando ele ressuscitou, ele durou um tempo, não me lembro muito bem quantos dias, acho que foram 40 dias, não sei se estou errada no número, porém, diz aqui que ele esteve com os apóstolos e que ele se apareceu a mais de 500 irmãos, diz aqui, quer dizer, homens e mulheres de uma só vez. Desses, a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Em espanhol está escrito dormem, mas isso quer dizer que morreram. E nesse tempo, o apóstolo, quando ele contou essa experiência aqui, ele disse, a maioria ainda vive, mas isso aqui aconteceu faz 2000 anos e um pouquinho mais até. E naquele tempo, Paulo percebeu que ainda tinha pessoas vivas que testificavam que elas tinham visto quando o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. E diz na Bíblia que depois dele se aparecer para mais de 500 pessoas, ele também apareceu aos apóstolos e ele falou com eles e deu ordens para eles. Ele deu muitas ordens para eles e é por causa disso que nós temos, por exemplo, em Marcos 16:15, quando ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Isso quer dizer que cada pessoa ia começar um processo de salvação e poderia ser salvo no fim se fosse fiel até a morte. E ele disse: e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os doentes, porão as mãos e curarão. No meu nome falarão novas línguas. O Senhor deu essa promessa maravilhosa depois dele ter ressuscitado dos mortos. Foi essa ordem que ele deu depois de ter ressuscitado. E é por causa disso que aqui o apóstolo insistiu em falar que era verdade que o Senhor tinha ressuscitado, porque naquela época tinha pessoas que se opunham e falavam que era mentira, que ele não tinha ressuscitado. Mas ele ressuscitou sim e tinha muitas testemunhas para provar isso. E eu convido vocês também para anotarem de ler em Atos 9, em Atos capítulo 9, vocês vão achar uma narração maravilhosa desses acontecimentos que Deus deu aos seus crentes, para aqueles que acreditaram nele, e a forma como ele se manifestou para as pessoas que realmente abriram os seus corações para acreditar nele. Então aqui Paulo, ele afirmou que o Senhor tinha ressuscitado sim dos mortos, e que do jeito que ele ressuscitou dos mortos, todos os crentes e os seguidores dele também vão morrer fisicamente, mas ressuscitarão para Deus. Porque aquilo era difícil de se entender naquela época, que as pessoas acreditassem nisso, como hoje também tem muitas pessoas que não acreditam. Tem muitos que falam que talvez as pessoas só morrem e ficam como uma plantinha, como um animalzinho quando morre, que morreu e pronto, deixou de existir. Mas não, a pessoa continua vivendo. A parte física da pessoa que morre, o corpo dela, mas a personalidade dela continua viva, o espírito dela continua vivendo para Deus, seja para a condenação ou para a salvação, mas continua vivendo, continua em pé. E foi isso que o apóstolo queria ensinar nesse capítulo aqui, que existe sim a ressurreição. E diz aqui no verso 7, depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e no 8. E ao último de todos, apareceu a mim, como a um nascido fora do tempo. Paulo diz aqui que ele viveu essa grande experiência do Senhor ter aparecido para ele e ter dado instruções para ele ao respeito de tudo que ele teria que fazer daí para frente. No verso 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele disse eu sou o menor dos apóstolos, ele quis dizer que ele não viu o Senhor Jesus quando ele viveu como um ser humano, quando ele agiu como um ser humano e esteve no meio dos homens, no meio das pessoas, quando ele esteve no meio dos seus apóstolos como ser humano. É isso que o apóstolo quis dizer quando ele disse eu sou o menor dos apóstolos. Porque ele sabia, ou o Espírito Santo depois começou a ensinar e revelar para eles que dentro da igreja o Senhor estaria levantando outros apóstolos, que ele levantaria profetas também, que ele levantaria evangelistas e mestres e pastores para a grande evangelização do mundo. Para aperfeiçoar essa igreja que o Senhor mesmo disse que ele levantaria uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga para ele mesmo. E como ele vai aperfeiçoá-la se não tiver dons espirituais nos profetas, nos apóstolos, nos mestres, nos evangelistas, nos pastores, nos crentes, quando eles têm o dom da profecia, muitos dons espirituais, quando ele disse que toda a igreja teria os dons. Então, aqui nós vemos que não ficaram só aqueles 12 apóstolos que conheceram o Senhor e estiveram com Ele. Paulo disse que ele era o menor, mas isso tem a ver com ter desfrutado da presença do Senhor. Paulo, ele conseguiu desfrutar da presença do Senhor porque o Senhor se apareceu para Paulo depois. E diz aqui, eu não sou digno. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele tinha perseguido a igreja do Senhor porque ele era zeloso demais da sua religião judaica. Ele era um seguidor fiel da lei de Moisés.
E por causa disso, ele disse que perseguiu a igreja do Senhor até ele viver aquela grande experiência, onde diz na Bíblia que ele estava num cavalo e veio um raio, jogou ele do cavalo e uma voz veio e disse para ele: "Por que me persegues?" Ele ouviu essa voz: "Por que me persegues?" E diz na Bíblia que ele disse: "Senhor, quem és tu? Eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo aqueles cristãos que pregam a Jesus, o Nazareno." Mas o Senhor Jesus disse para ele: "Estás me perseguindo, não eles, porque eles pregam o meu nome e tu estás me perseguindo." E aí é quando o Senhor deu uma experiência para Paulo. E diz na Bíblia que ele ficou cego e Deus começou a falar com ele. E daí para frente, ele começou a ser ensinado por Deus. Diz também que ele viveu uns 2 anos no deserto e lá Deus, ou o Espírito Santo, ensinou para ele a doutrina, a palavra de Deus. Então aqui ele disse que ele não se sentia digno de ser apóstolo por ter perseguido a igreja do Senhor. E no verso 10 diz: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus sou o que sou um apóstolo. E sua graça para comigo não se tornou estéril, antes trabalhei mais que todos eles." Ele considerava que tinha trabalhado mais do que todos os outros apóstolos. E isso é verdade, porque todos os outros apóstolos, eles não trabalharam para o Senhor tanto tempo. Paulo, ele trabalhou por muitos mais anos, porém não eu, mas a graça de Deus comigo fez tudo aquilo dele ter trabalhado mais do que os outros apóstolos. Foi a graça do Senhor. E no verso 11... "Porque seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creram. Mas caso se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, daqueles incrédulos, alguns entre vós falam que não há ressurreição de mortos." Portanto, é aí onde o apóstolo começou a questionar por que eles ficavam falando que não tinha ressurreição de mortos. Porque se não há ressurreição de mortos, se as pessoas morrem do mesmo jeito que morrem as arvorezinhas ou os animalzinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, então por que nós estaríamos buscando a Deus? Por que teríamos o interesse de agradar a Deus se, na verdade, nós seríamos nada, ficaríamos como nada ao morrer? Mas nós estamos lutando por uma salvação. E essa salvação, nós conseguimos obtê-la com a ressurreição. Depois da nossa ressurreição, nós vamos obter a salvação eterna e viver na eternidade com Deus. Depois da morte, segue a vida, segue uma vida espiritual. Depois da morte física, os seres humanos continuam vivos, eles continuam vivos. E se eles viveram com Deus na sua vida, então eles vão ficar num paraíso, num lugar escolhido por Deus, desfrutar. E se eles não andaram com Deus porque foram incrédulos ou fizeram muitas maldades na sua vida e nunca quiseram se arrepender, então o que acontece é que aquela pessoa vai esperar num lugar de tormento, num lugar onde ela vai sofrer. E no dia da ressurreição, que é quando o Senhor vem nas nuvens pela sua igreja, e todos ressuscitarão, diz na Bíblia que lá aqueles que ressuscitaram com Deus vão desfrutar com Deus, e os outros vão ressuscitar, mas eles serão condenados. Essa história nós encontramos em Apocalipse. Mas aqui nós vamos nos focar em que se nós formos fiéis com o Senhor, se nós amarmos a Deus e acreditarmos nele, nós não entendemos muito bem os mistérios de Deus no mais além, porém, o pouco ou muito que Deus deixou para nós escrito na Bíblia, nós conseguimos entender aquilo e é isso que nós vamos tentar praticar. Então, Paulo, ele falou que eles achavam que não tinha ressurreição. E aí ele dá uma ilustração para eles. Ele faz uma ilustração aqui no verso 13. Porque se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Ele disse. Então, Cristo também não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, então é vã e inútil a nossa pregação. E vã e inútil também seria a nossa fé em Deus, a nossa procura pelas coisas de Deus. Seria em vão tudo que nós pregamos e ensinamos e tudo que nós tentamos abandonar para fazer o bem. Tudo aquilo seria vão, seria inútil, seria à toa, porque se Cristo não ressuscitou, então nós estamos também perdendo o nosso tempo acreditando numa coisa que não existe. É isso que o apóstolo quis dizer aqui. No 15 diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Então seríamos falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então nós estaríamos errados falando que Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia. Então diz no verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E no 17, e se Cristo não ressuscitou, ele repete, é vã vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados, então vocês ainda seriam maus e perversos. No 18, e também os que morreram em Cristo pereceram. Então, tudo seria em vão, tudo seria à toa, tudo seria inútil, seria uma mentira. Essa é a pergunta ou questionamento que o apóstolo levantou para eles, para os incrédulos naquela época, que falavam que não existia ressurreição. Observem como o apóstolo precisava falar para convencê-los. Aqui, no verso 18... No 19 diz, se somente nesta vida temos posto nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Ora, Cristo ressuscitou dos mortos. Logo aqui, o apóstolo estava tentando convencer. Primeiro, ele questionou aquilo no que eles acreditavam. Vocês acreditam que não houve ressurreição, então Cristo não ressuscitou, então nós estaríamos perdendo o nosso tempo, nós seríamos uns mentirosos, uns falsos? E aí, então, aqui, o que faremos? Aí ele disse para eles, não. Tirem isso dos seus corações, tirem isso da sua mente, dos seus pensamentos, porque ele disse, Cristo ressuscitou sim, dos mortos, sendo ele as primícias dos que morreram. Diz dos que dormiram em espanhol, mas isso quer dizer os que morreram. Vamos nos lembrar que desde Adão houve homens de Deus. Houve grandes homens que foram chamados de filhos de Deus. Desses grandes homens nós temos Noé, nós temos Matusalém, Enoque, tem muitos. Tem a lista deles no capítulo 6 de Gênesis, se eu não me engano. Lá nós temos os grandes homens de Deus que foram os filhos de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E daí para frente tem essa lista de pessoas. E diz aqui, no 20 diz, ora, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morreram, daqueles que já tinham morto. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia. E isso quer dizer que ele foi o primeiro homem de carne e osso. Vamos nos lembrar que o nosso Deus se tornou carne para andar com os seres humanos, para andar com o seu povo e ensiná-los. E essa carne e ossos que ele usou, ele santificou e aperfeiçoou também, fez um chamado perfeito para essa carne e ossos. Ele glorificou aquilo, essa parte de ser humano que ele mesmo formou com o seu poder
E ele morou nesse ser humano que ele criou, glorificou-o, tornou-o rei, salvador, messias e precursor, aquele que salvaria a humanidade, aqueles que acreditassem nele da humanidade. E por causa disso, ele teve, como ser humano, como homem, ele teve de morrer numa cruz, ser sacrificado e ao terceiro dia ressuscitar, porque esse é o poder de Deus. E como ele ressuscitou por causa disso, diz aqui que ele é a primícia, é o primeiro ser humano que ressuscitou, que a carne dele ressuscitou, a matéria dele, o corpo dele ressuscitou. E Deus disse aqui que ele é a primícia, e depois dele ressuscitarão todos os que acreditem em mim, aqueles que me seguem, aqueles que confiam em mim, acreditam no Evangelho e seguem o Evangelho e vivem uma vida santa e reta. Eles então morrerão, mas um dia ressuscitarão. E eles ressuscitarão para a glória de Deus, para obter a vida eterna. Vamos falar somente daqueles que ressuscitam para obter a vida eterna, que é o que diz aqui no 20. Diz que Cristo, ele é as primícias dos que morreram desde Adão. Aqueles grandes filhos de Deus, aquelas grandes pessoas, eles também ressuscitarão. E eles vão viver e estar com Deus. Neste momento, eles vivem e desfrutam da glória de Deus, no lugar especial que Deus tem para eles. Mas vai chegar um dia onde diz aqui que a promessa é viver com o Senhor e desfrutar da presença do Senhor, na comunhão com Ele, naquele outro mundo, naquela vida eterna que Ele preparou. Então, todos eles estão desfrutando, mas eles ainda estão esperando o quê? Aquela ressurreição. E então, no verso 21, e todos os que morreram depois do Senhor Jesus, aqueles que acreditaram no Evangelho, aqueles que deram a sua vida e se sacrificaram pelo Senhor, viveram uma vida reta perante Deus, eles também ressuscitarão. E um dia todos estarão lá reunidos, ele junto com aquelas grandes pessoas da Bíblia, aqueles filhos de Deus. E no verso 21 diz, porque já que a morte entrou por um homem, que é Adão, a morte entrou por um homem, que foi Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, antes que o Senhor Jesus ressuscitasse, aqueles que tinham morto já, os filhos de Deus, aqueles grandes, aqueles profetas, as grandes pessoas que Deus teve na sua misericórdia e quis abençoá-los e salvá-los, eles estão lá num lugar especial, desfrutando de Deus. E diz aqui que o Senhor Jesus ressuscitou e depois começaram a ressuscitar todos aqueles que acreditam nele, porque segundo ele, uma pessoa, homem ou mulher, que não tem a Deus, está morto na vida. Diz que está morto, mesmo que esteja andando e esteja vivo fisicamente, ele está morto para Deus. Mas quando eles acreditam no Senhor, se convertem ao Senhor, buscam a Deus, buscam o espiritual, se arrependem, mudam a sua vida, param de pecar e começam a desfrutar dos dons espirituais e continuam assim até o fim dos seus dias, quando eles morrem, diz aqui então que mesmo essa pessoa morrendo, um dia ela vai ressuscitar com o Senhor novamente e estará com Deus e com aqueles que foram salvos. Então eles desfrutarão daquela grande ressurreição. E o Senhor Jesus foi o primeiro que ressuscitou, então diz aqui que ele é a primícia. Bem, no verso 21 diz então, porque já que a morte entrou por um homem, por Adão, também por Cristo veio a ressurreição dos mortos, veio a vida. No 22, porque assim como em Adão todos morreram, também em Cristo Jesus todos serão vivificados, glória ao nosso Deus. O 23, mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, quer dizer, ele é as primícias. Depois, os que são de Cristo, os que seguem depois dele em sua vinda. Depois virá o fim. Diz aqui que quando o Senhor vier nas nuvens, todos os que morreram e os que estão aqui no globo terrestre ainda, porque o que vocês acham disso? Noé ainda vai ressuscitar também, e Abraão e Metusalém, todos eles, 7, todos eles ressuscitarão quando o Senhor Jesus vier nas nuvens.
a recolher o seu povo. Então diz aqui que todos os que morreram e são de Deus ressuscitarão. Os que acreditaram no evangelho maravilhoso dele, no evangelho do Senhor e seguiram ele também. Logo diz que aqueles que já morreram, e aí provavelmente vai ser desse jeito para nós também, nós vamos ressuscitar novamente e subiremos nas nuvens receber o Senhor. Depois da vinda do Senhor, é a ressurreição dos mortos, mas daqueles que vão se salvar, daqueles que seguem a Deus e seguem o caminho de Deus e o evangelho puro dele. Então diz aqui que na vinda dele, quando ele vier nas nuvens, como ele é o primeiro, ele foi a primícia, então todos ressuscitarão e receberão ele. E diz que depois disso, aquilo não vai acontecer numa semana, num mês só. Com certeza podem passar milhares de anos, porque para Deus não existe o tempo, para nós existe sim. Mas diz que depois disso, no 24, depois do Senhor vir nas nuvens e ressuscitar todas as grandes pessoas, os filhos de Deus, por exemplo, Abel, que vocês já sabem que Caim matou Abel, então Abel, ele também ressuscitará e estará com o Senhor também. Então diz no 24, depois virá o fim. Mas esse fim é depois do Senhor vir nas nuvens e levar a sua igreja com ele. Aqueles que já tinham morto ressuscitarão. E aqueles que estão vivos, o seu corpo, diz na Bíblia, que será transformado num corpo celestial, espiritual puro. O Senhor purificará e limpará esse corpo. E aí o Senhor vai recebê-lo nas nuvens. E diz aqui que depois disso virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e Pai, quando houver suprimido todo o principado, toda a autoridade e poder. E talvez isso aqui demore muitos anos depois. Porque diz na Bíblia que as pessoas que ficarem vivas nesse globo terrestre, que não quiseram aceitar a Deus, que vivem na sua maldade, eles continuarão vivendo. E não sabemos até quando, como o Senhor quiser depois exterminar tudo. Mas aqueles que seguem o Senhor, nós estaremos desfrutando com o nosso Deus. Mas como nós gostaríamos que fossem muitos que pudessem desfrutar dele, fossem pouquinhos só os que ficassem nesse mundo, ou ninguém, tomara que ninguém tivesse que ficar, que todos pudessem receber o nosso Deus nas nuvens, seria tão formoso, não seria? Então, foi isso aqui o que o apóstolo quis ensinar para as pessoas daquela época, que era para elas acreditarem na ressurreição, porque existe sim a ressurreição e ainda existirá. No verso 25, porque é preciso que Cristo reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O Senhor deve continuar reinando, o Espírito Santo tem que continuar fazendo a sua obra nesse mundo. E depois disso, diz aqui que aí o Senhor virá nas nuvens e nós não sabemos quando será. O Senhor diz aqui que enquanto essas coisas acontecem, Ele continuará reinando. Quer dizer, o Senhor ainda está reinando. O fato de nós termos a manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes, o fato de Deus fazer milagres e curas e prodígios e fazer o bem para as pessoas e resolver o problema delas, ajudá-las. Isso significa que Deus está reinando, bendito o nome do Senhor, Ele está reinando. O Espírito Santo está fazendo a sua obra, e Ele nos governa, e Ele nos ajuda, e Ele nos consola, e Ele nos incentiva a seguir em cada momento da nossa vida. Então, Ele está reinando, o Senhor está reinando. Então, por causa disso, diz que é preciso que Ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E Ele fará por aqueles que acreditam nele, aquele remanescente que se converterá e que será salvo. O restante das pessoas, então, receberão castigo, mas nós não vamos pensar nisso. Nós vamos pensar em nós, na salvação, vamos pensar na ressurreição do Senhor e nos benefícios que Ele faz para nós, e vamos pensar na obra maravilhosa dEle que nós hoje experimentamos por causa do nosso Deus. E é por causa disso que nós precisamos nos encher de poder, de sabedoria,
sabedoria, de inteligência, daquele desejo no nosso coração de evangelizar e falar para as pessoas de Deus. Mas para que as pessoas acreditem em nós, para que elas nos ouçam, nós precisamos ser um bom exemplo, nós precisamos ser bom testemunho. Porque se vocês, nos seus lares, na sua família, dão mau testemunho, são maus exemplos, então como vocês convencerão as suas amizades, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos? Como você vai conseguir convencer mesmo até a sua família que não acredita no Senhor? Como você vai convencê-lo se você é mau testemunho, é mau exemplo? Então é essa vida que nós precisamos levar, nós precisamos andar numa vida reta para conseguir ganhar muitas almas para o nosso Deus. Porque o Senhor ressuscitou sim, e como Ele ressuscitou, logo nós esperamos conseguir ressuscitar também para Ele. Glória ao Senhor. No 26, vocês sabem o que diz no 26? Que depois que seja preciso que o Senhor reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés, no 26 diz que nos últimos tempos, no tempo vindouro, o inimigo, já o Senhor deixou isso aqui para o último, ele disse, e o último inimigo, porque aqui fala a respeito dos seus inimigos, que são os seres humanos, os incrédulos, os rebeldes, os nécios, mas há um inimigo também, que é o diabo. Então diz, e o último inimigo que será suprimido é também quem? A morte, diz aqui. Diz aqui que a morte também será suprimida, destruída. Esses aqui são os mistérios que nós também encontramos escritos em Apocalipse, onde fala que o diabo será destruído e a morte. E o falso profeta é aquele ser que o diabo usou em nível mundial, no mundo todo, para que as pessoas não acreditem em Deus. Aquele falso profeta não é um homem, um ser humano fisicamente, mas é uma potência. Aquele falso profeta é uma potência. E naquele falso profeta tem a idolatria, as falsas religiões e tudo que o mundo professa, as bruxarias, os feitiços, todas as pessoas que negam o Senhor e não acreditam nele, não acreditam em Deus, todas as pessoas que adoram ao diabo, todas aquelas pessoas, toda aquela maldade, todos aqueles que negam a Deus e não acreditam em Deus, que tentam tirar a ideia de Deus das crianças desde que elas nascem para que eles não acreditem em Deus. Se nós juntamos tudo aquilo forma ou cria um falso profeta. Esse aí era o falso profeta. E diz em Apocalipse que um dia depois de tudo isso, o Senhor castigará a morte, destruirá a morte. A morte é um espírito, para que vocês saibam agora. A morte é um espírito. E diz lá que destruirá a morte, que ele vai destruir o diabo, aquele falso profeta. E aquele falso profeta é quem? É um homenzinho? Não, são milhares e milhares de pessoas, que com certeza desde Adão foram destinados para a condenação por eles terem sido rebeldes e nécios e não ter querido aceitar a Deus, se converter a Deus, amar a Deus, o Criador, o dono, o nosso dono, o Pai, o nosso Rei. Isso aí é triste. E às vezes nós temos que pensar nisso e sermos realistas, porque aquilo existe sim. Por causa disso, enquanto nós estivermos vivos, temos esperança a esperança de evangelizar e a esperança que muitas almas possam se converter. E vocês têm que pedir para Deus tirar de vocês essa rebeldia, essa dureza, essa incredulidade, essa teimosia. Se vocês sentem que o diabo, os espíritos maus confundem vocês, deixam vocês enganados, peçam para o Senhor libertá-los dessa prisão do inimigo. Então aqui no verso 26 diz que esse último inimigo, que é a morte, será suprimido, será destruído. Esse inimigo, o diabo, Satanás em espanhol, diz aqui que ele será destruído. Também o falso profeta, que agora vocês já sabem quem é esse falso profeta, que aquilo está em Apocalipse. E aqui no verso 27 diz, porque todas as coisas Deus sujeitou debaixo de seus pés, os pés do Senhor Jesus Cristo.
E quando diz que todas as coisas são sujeitas a ele, claramente se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Aqui ele quis dizer que Deus sujeitou as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus. Mas quem fez que tudo ficasse sujeito nos pés do Senhor Jesus? O nosso Pai Deus. É um mistério muito grande. O nosso Pai Deus se fez um homem. Ele tomou um corpo, um pedaço de carne, e ele se fez homens. E esse corpo ele glorificou, enalteceu, colocou no alto e chamou de Jesus o Nazareno. Ele deu uma ordem para os seres humanos de confiar e acreditar nele. Só que os seres humanos, eles só querem teorias. Tudo tem que ser com teorias para eles conseguirem acreditar. Eles não acreditam nem nos milagres, nem no poder de Deus. Mas aí, então, eles vão ficar querendo essa teoria porque nunca vai existir, nunca vai ter uma explicação de como Deus trabalhou, trabalha e ainda trabalhará como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, os que acreditamos nele, falamos: Senhor, eu não entendo, mas eu acredito no que tu falas para mim. Eu não entendo, mas eu não vou te perguntar, porque tu não vais me explicar. Então eu só acredito em ti, Senhor. E é assim porque tu és tão poderoso que consegues fazer tudo. No verso 28 diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas debaixo de Cristo, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou, quer dizer, o Filho vai se sujeitar ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então diz aqui que Deus se torna um só. E diz aqui no 29, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos? Então, o que farão os que se batizam pelos mortos se de maneira alguma os mortos ressuscitam? Isso quer dizer, aqui o apóstolo Paulo novamente falou para eles: vocês falam que Cristo não ressuscitou. E tem muitas pessoas que já se batizaram no nome de Jesus para o perdão de seus pecados, para a sua salvação. Então, todas essas pessoas que se batizaram no nome de Cristo para o perdão dos pecados e para a salvação são aqueles que falam no verso 29. Ele fala, então, o que farão os que se batizam pelos mortos se de maneira alguma os mortos ressuscitam? E vocês estão falando que Cristo não ressuscitou, então eles estão se batizando para ressuscitar, para ter uma vida nova no Senhor. Então, o que eles farão? Então, por que, pois, batizam-se pelos mortos? Diz, e por que estamos nós a todo momento em perigo? O apóstolo perguntou então, por que nós estamos em perigo a toda hora? Porque nós estamos pregando uma mentira, uma falsidade, e nós gostamos de ser perseguidos? Porque eu gosto de ser perseguido por eu pregar uma mentira, por eu pregar uma falsidade? É por causa disso que eu gosto? Então, eu gosto de sofrer a perseguição, porque o que eu estou pregando é uma mentira, é uma coisa falsa, que eu não tenho certeza? Era o que Paulo ficava questionando para eles. Ele disse, não, se eu estou aqui pregando e se eu estou sendo perseguido, se me buscam para me matar por eu pregar sobre Cristo, eu faço isso porque é verdade, porque eu tenho certeza, eu vi, eu enxerguei, eu senti, eu vivo na minha vida, porque Ele se manifestou muitas vezes na minha vida e eu sei que é verdade, eu sei que Ele ressuscitou e que não é mentira. Por causa disso, eu fico me expondo à perseguição, às coisas ruins, para eles fazerem o que eles quiserem comigo, porque eu tenho certeza que Cristo ressuscitou. E aqueles que se batizaram, eles se batizaram porque eles tinham certeza que Cristo ressuscitou, porque o Espírito Santo esteve com eles e eles desfrutaram dos dons espirituais, eles desfrutaram dos milagres e de todas as manifestações que Deus fez com eles, no meio deles. Por causa disso, eles se batizaram. Então, eles não fizeram nada que fosse vão, que fosse à toa, que fosse inútil. Eles fizeram porque eles tinham certeza e convicção da ressurreição do Senhor. Foi isso que ele disse para eles nesse verso 29 e no 30. Então, ele disse para eles, não é que eu gosto deles me perseguirem por eu pregar uma coisa que não existe. Claro que não, eu prego de uma coisa que existe e eu sei que Deus vai me guardar e vai me proteger porque Ele existe. No verso 31, ele disse, eu vos asseguro, irmãos, pela glória que tenho em vós no Senhor Jesus Cristo, que cada dia morro. Ele disse, cada dia morro. Se como homem batalhei em Éfeso contra feras, de que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam?
Então, se vocês falam que Cristo não ressuscitou, e se eu falo para vocês que os mortos não ressuscitam, então para que eu fico lutando todos os dias? Todos os dias eu estou em perigo de morte. Quando ele disse, cada dia morro, isso quer dizer que eu estou em perigo de morte todos os dias. Os seres humanos me perseguem, as feras me perseguem, as forças da natureza me perseguem, tudo me persegue. Então, por causa disso, ele diz aqui... Peço desculpas, irmãos. Ele disse, se os mortos não ressuscitam, então eu diria para vocês um ditado popular. O apóstolo disse para eles, eu falei para vocês um ditado popular. E o ditado popular, ou provérbios, em alguns lugares falam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Coma e beba, porque depois você vai morrer. Você não é nada. Você é um animalzinho, um animal de estimação, uma plantinha. Você é que nem uma plantinha. Do jeito que ela nasce, cresce, ela dá fruto e depois morre, você é do mesmo jeito. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o ditado popular deles. Mas o apóstolo, ele disse, é isso que vocês, os incrédulos, que não acreditam que ele ressuscitou, pensam. Mas não é assim. Isso aí é mentira. Não sejam enganados. Porque Cristo ressuscitou, sim. E aqueles que acreditaram nele, aqueles que se batizaram nele e seguiram os caminhos dele, eles já tiveram experiências com Deus e eles estão convencidos do que eles fizeram. Eles têm certeza que Jesus ressuscitou, sim, que o nosso Deus faz milagres e sinais, porque ele vive, porque ele existe. Foi isso que Paulo quis sempre mostrar para os seus irmãos naquela época, para os seus irmãos os judeus, aqueles que totalmente se opunham a aceitar essa doutrina, essa palavra de Deus. Então, por causa disso, no verso 32, Paulo falou que ele já tinha se enfrentado com muitos perigos, porque ele tinha certeza do que ele estava pregando. E no verso 33, ele disse, não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele disse para eles, vocês têm que parar de ouvir os comentários, o que as pessoas falam, o que elas ficam pensando, o que elas ficam criando, o que as pessoas falam e dizem que isso aqui é mentira, que não é. Do mesmo jeito que hoje as pessoas, elas às vezes ficam preocupadas e elas ficam no meio de coisas que não valem a pena, que não têm sentido. Como eu já ouvi os irmãos, e eu peço desculpas por dar esse exemplo, mas eu já ouvi falar muito do negócio da vacina. E eu ouvi as especulações das pessoas. Aí então as pessoas começam a falar, não toma vacina, porque quando você tomar, eles vão colocar um chip no seu corpo. E com esse chip, eles vão conseguir investigar a sua vida pessoal. Então, cuida bem dos seus bens, se você tiver. Então, a sua vida pessoal e que eles vão investigar a sua vida pessoal, vão dominar, vão controlar você, vão fazer, não fazer. Outros falam, não, aqui em Apocalipse fala da marca da besta. E aí, então, eles vão colocar essa marca na vacina. Então, é por causa disso que eles ficam falando para as pessoas que quem não tiver a vacina não pode entrar nos mercados para comprar comida, não pode entrar nos eventos, não pode sair, não pode viajar, estar em algum lugar. Porque é isso que fala em Apocalipse da marca da besta. Irmãos, não fiquem especulando. Vocês, como crentes da igreja, não tem que ficar prestando atenção nessas bobagens que são falsidades, são mentiras das pessoas. Pessoas que não têm mais o que fazer, pessoas que estão cheias de espíritos nas suas cabeças, que começam a pensar e criar coisa. E os espíritos maus dão tantas coisas para eles conseguem ver alucinações, e aí então eles começam a formar comentários, especulações, assustam os outros, botam medo nas pessoas e fazem elas acreditarem nisso. E vocês sabem o que é mais triste para mim, irmãos? As pessoas que estão me ouvindo, para mim é tão triste que os irmãos que estão na igreja faz tanto tempo, que ouvem a doutrina, a palavra de Deus, estão há tanto tempo vendo a mão de Deus se manifestando com milagres e sinais, e Deus falando para nós, confia em mim, não confia no homem.
Não confia no homem, confia em mim, porque o homem é mentiroso, porque o homem fala muitas mentiras, porque confias nele, confia em mim. Então eu deveria confiar em Deus mesmo. Se um homem fala para mim, não se preocupa, que eu vou dar para você a felicidade, a paz e a salvação, eu não posso acreditar nele. Eu preciso acreditar no que Deus fala para mim, não no que um ser humano fala para mim. Então, irmãos, cadê a nossa confiança em Deus? Por que vocês ficam com tanto medo e tão preocupados? As pessoas ficam pensando, não, é que tantas pessoas morreram depois de elas terem sido vacinadas, não sei quantos mortos já tem, elas têm os dados dos mortos, mas eu quero que vocês saibam que todas essas pessoas que morreram é porque Deus quis que elas morreram, já Deus tinha destinado isso. Vamos nos lembrar que Deus tem um livro com os nomes de todos os seres humanos, os bons e os maus, e naquele livro ele escreveu: o Joãozinho Silva, ele tem que morrer no ano tal, no século tal, na data tal, e ele vai ter que morrer afogado no mar, por exemplo. Ele escreveu isso, está escrito. Então, Joãozinho, ele não vai conseguir evitar, e ele não percebeu, e ele foi no mar na data que ele tinha que morrer e acabou morrendo. Outro, está escrito que ele vai morrer de uma gripe. Na data tal, no dia tal. Deus já falou isso, mas como nós não sabemos quando que nós vamos morrer, nem do que, nem porquê, nós confiamos em Deus e nós esperamos sempre o melhor. Porque como Deus, quando Ele escreveu nesse livro, Ele sabia quem era e quem não era. Então, Ele quer dar a chance e a oportunidade para as pessoas. Ele fala, esse aqui eu vou deixar ele na espera, porque se ele se converter e me buscar, eu farei com ele isso, mudarei as coisas, vou abençoá-lo. Ele talvez vai morrer nesse acidente, mas eu também vou dar para ele felicidade. É que Deus faz muitas coisas conosco. Ele é o dono do universo, Ele é quem governa, Ele exerce o domínio sobre nós, Ele é o ser sobrenatural. Para os incrédulos, porque as pessoas não acreditam nessas coisas. Mas então eu peço para os irmãos e as irmãs não serem teimoso de ficar acreditando em todas essas coisas que falam a respeito das vacinas. Aquilo não é ruim. Se você tomar a vacina, não vai acontecer nada com você. Se você não tomar a vacina, também não vai acontecer nada. Se você tomou a vacina e Deus já tinha determinado que você vai morrer na semana seguinte, foi coincidência que você tomou a vacina e na semana seguinte você morreu, porque Deus já tinha escrito que você tinha que morrer naquela data. Com a vacina ou sem a vacina você já ia morrer, porque nós vamos morrer no dia que Deus quiser. Na Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. Se Deus contou quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, então como Deus não vai saber? Porque Ele já colocou a data para cada ser humano quando ele vai ter que morrer. É isso. Então, o que nós teríamos que falar para o Senhor, porque Deus também escreveu na lei dele, os obedientes que orarem, clamarem e me buscarem, eu vou tê-los em consideração. Deus já sabe quem eles são, mas nós não sabemos quem são e quem não são. Então, nós todos oramos e louvamos ao Senhor, todos glorificamos a Deus, e aí então todos estaremos em comunhão com o Senhor. Deus vai nos guardar e vai nos proteger, porque foi desse jeito que Ele escreveu, porque Ele sabia desde o começo. Ele sabia tudo desde o começo. Então, tem pessoas que falam, mas se Deus já sabia tudo, então por que eu continuo fazendo isso aqui? Você sabe se Deus tem escrito que você é do bem ou do mal? Você não sabe, então se esforça. Se esforça, é só para você se esforçar. É só isso. E parem de pensar nisso, porque só Deus sabe. Se fosse assim, então por que Deus fala para nós, vocês têm que orar, vocês têm que cantar? Ele não falaria nada para nós, e então cada um falaria, porque como o Senhor já sabe quem vai se salvar e quem não, então vou ficar aqui de braços cruzados e todo mundo ficaria assim, não fariam nada, nós nem desfrutaríamos nessa vida da presença, das bênçãos de Deus. Não. Nós temos que desfrutar nessa vida da bênção de Deus e pedimos para Ele, mas Ele já sabe tudo. Ele sabe quem é humilde de coração, Ele sabe quem não. Mas como nós não sabemos, então todos temos que lutar pela nossa salvação. Nós temos que lutar pela bênção do nosso Deus. Então, os meus queridos irmãos, eu acho que
até este momento vai ser ensinamento. Me lembrem, por favor, o verso no que nós ficamos para continuar depois com a leitura, porque eu acho muito interessante aprender todas essas coisas. E eu já imagino que vão escrever para mim no e-mail, eu já imagino, mas depois nós vamos falar disso no próximo ensinamento. Agradecemos ao nosso Deus e agradecemos a Deus porque Ele nos ama mesmo assim. Nós temos que seguir o Senhor porque nós não sabemos. Eu vou dar para vocês uma última ilustração. Há uma competência, uma maratona, onde 1000 pessoas estão correndo. E há um prêmio maravilhoso para quem chegar nessa meta. Então, há um prêmio. O que vocês acham disso? Há um só prêmio, mas 1000 estão correndo. Os 1000 estão correndo. E algum deles poderia falar, como eu não vou ganhar, então para que eu vou correr? E o outro também poderia pensar do mesmo jeito. E se os 1000 pensassem do mesmo jeito, então nenhum deles ia correr, não é? Então não é assim. Os 1000, eles começam a correr e pensam, eu vou correr. Porque com certeza eu vou conseguir ganhar esse prêmio, eu vou chegar na meta. E todos vão correr. É isso que nós fazemos aqui como seres humanos para alcançar a misericórdia do meu Deus. Que o nosso Deus nos ajude. Deus abençoe vocês. Pai Celestial, bendito Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá inteligência, Senhor, para conseguir entender e compreender os teus caminhos. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor, a tua palavra santa. Quantos mistérios há na tua palavra. Quantos mistérios. Mas mesmo com esses mistérios, Senhor, nós ficamos alegres, ficamos tão alegres, Senhor. Temos tanta felicidade de estar diante da Tua presença e falar contigo, falar muitas coisas para Ti, Senhor. Do nosso jeito, do jeito dos seres humanos, mas Tu, Senhor, estarás olhando para nós com misericórdia, com amor, porque essa é a Tua promessa, porque é isso que Tu prometeste para nós, que sempre terás misericórdia de nós e que sempre ouvirás as nossas orações, o nosso clamor, que sempre olharás para as nossas obras. E é claro, Senhor, nós queremos fazer obras boas para que Tu possas nos premiar sempre. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Te damos os louvores, te honramos, Senhor. Te damos a glória, meu Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus eterno, Tu és o dono do universo, o Criador do universo. Tu és um mistério grande para nós. E nós não temos a capacidade, no nosso pensamento, não temos a capacidade de pensar mais além. Nós não conseguimos pensar como que é esse mistério tão grande. Nós só acreditamos em Ti e temos o Teu nome no nosso coração. Queremos fazer a Tua vontade, queremos fazer o bem, porque nós temos experimentado no nosso coração que estás conosco. Bendito e louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor. Os louvores são para Ti, a glória é para Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Pai Santo, também neste momento eu te peço pelos seres humanos que estão doentes, por todas as pessoas que têm diversas doenças, por aqueles que estão no hospital, aqueles que estão nas suas casas, nas suas moradias, nas suas camas, gravemente doentes. Eu te peço por aqueles que estão em cadeira de rodas, que não conseguem levantar, que não conseguem se mover sozinhos. Senhor, tem misericórdia desses seres, tem misericórdia deles, Senhor. Também te peço por todas as pessoas que estão passando por necessidades, que têm carência do básico, da comida, da roupa, da moradia, que aquelas pessoas também são escravas, estão sendo escravas do inimigo, do diabo, das bruxarias, dos feitiços, das maldições, aquela miséria que o diabo quer colocar toda a humanidade para que eles sejam rebeldes perante Ti. Pai Santo, eu te peço no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, por todos eles. Também eu te peço por essa pandemia, Senhor, por todas as coisas que aconteceram no mundo, porque nós sabemos que Tu permitiste tudo para a bênção e castigo de muitos, mas eu te peço, Senhor, que tenhas misericórdia. Tem misericórdia daqueles seres que clamam a Ti e pedem a Ti, daqueles que choram, Senhor, daqueles que sofrem.
Meu Pai, em Ti nós confiamos e esperamos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos. Liberta e abençoa cada um, o meu Pai Celestial. Olha para as lágrimas das pessoas e o coração daqueles que sofrem. Liberta e abençoa, prospera, Senhor. Dá triunfo para eles. No nome de Cristo Jesus, a glória e a honra seja para o nosso Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 172. Eu sei que estás aqui. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Yo mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória, meu Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso coração. Deus abençoe todos os meus queridos irmãos e irmãs e as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. Amo todos vocês. Muitos abraços para todos vocês e muitos beijos para as crianças. Deus abençoe.